e que trabalha também com apometria. Qual a relação apometria-umbanda? Apometria, não só com a Umbanda, mas eu diria com a mediunidade como um todo, ela pode ser usada como uma técnica auxiliar, né? Que ela, digamos assim, facilita... Não é uma religião, a apometria. Não é uma religião. Não, ela facilita, digamos assim, o desdobramento, né? Ela tem, através de algumas técnicas de contagem de pulsos magnéticos, ela facilita ao sensitivo o desdobramento, ampliando a percepção... A saída do corpo. Não diria bem a saída do corpo, mas ele fica, de uma maneira geral, desacoplado no seu duplo etéreo e no seu corpo astral. Então, amplia a percepção dele do mundo astral e facilita a sintonia com os amigos espirituais que estão trabalhando no mundo astral em assistência àquele que está sendo atendido. Então, a apometria não é uma panaceia, a apometria não é algo milagroso, a apometria não é algo fantástico, é uma técnica auxiliar que tem fundamento científico, né, e que nos auxilia no trabalho caritativo daqueles irmãos que vêm nos buscar. Tá, e como que os umbandistas, em geral, recebem a apometria? Para você é ponto pacífico, você trabalha com isso, inclusive, mas como você vê a apometria dentro do movimento de Umbanda? Olha, Sidney, eu vejo o entendimento da apometria, a maneira como os umbandistas lidam com ela, até com muita naturalidade. Nosso maior problema é o meio espírita mais tradicional, que eles são um pouco, digamos assim... refratários a novos conhecimentos. E aquele aspecto experimental do espiritismo... Foi ficando. Que eu vejo que a apometria poderia ser um instrumento, uma técnica que poderia ser melhor estudada, mais aprofundada, ela vai deixando de lado em função até de uma certa acomodação e um pouco de medo do novo, do receio do novo, de ousar um pouquinho, não no sentido de ousar deixando aquela base moral, doutrinária que o Kardec nos traz, não, mas no sentido do espiritismo experimental. Eu acredito que isso esteja um pouco esquecido. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, né? Porque Kardec era um cientista. E, inclusive, Kardec define o espiritismo como ciência. O espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as consequências que disso dimanam. E fala mais, o espiritismo será científico ou não sobreviverá. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, a gente não sabe também os planos do alto, né? No Brasil ele tomou uma cara de bem de religião mesmo. E a parte científica, as pesquisas ficaram relegadas, né? Você vê meia dúzia de gato pingado que faz pesquisa de transcomunicação instrumental ou... Os trabalhos de efeitos físicos nem existem mais. Tivemos o incentivo de André Luiz, através da psicografia do Chico, e nos parece que parou por ali, né? Parou por ali. E a apometria toda baseada em André Luiz, foi o Dr. Lacerda que escreveu a apometria, digamos, entre aspas, codificou as suas leis, toda baseada em André Luiz e na física quântica. É bom foi muito bom você deixar bem claro que a apometria está baseada no corpo doutrinário, nos ensinamentos espíritas, nos ensinamentos de André Allan Luiz. Kardec, André Luiz técnicas, e a física quântica. São técnicas de trabalho. Técnicas de trabalho. Sim, não é uma religião. Não é uma religião. Existe grupo apométrico, aí parece que é uma religião, uma seita. Tudo bem. Existe algum grupo desassociado do movimento umbandista, do movimento espírita? Sim, existe. Alguns grupos independentes que trabalham com a apometria. Mas não deixa de utilizar a mediunidade. Não deixa de utilizar porque a mediunidade. Aí não teria apometria. Alguns grupos, Zanarotti, preconizam que não precisam mais dos espíritos. Que a nossa potencialidade anímica seria o suficiente. Mas isso daí é um ensinamento teosófico que você tem que procurar, o desenvolvimento interior, que você é autossuficiente em tudo. Então você não precisa servir de muleta para ninguém. Mas nós corremos o risco aí de cair na onipotência. Por isso aí. Porque eu prefiro ter o amparo dos amigos espirituais e deixar para eles, que na verdade eles são os grandes executores dos trabalhos. Nós fazemos 2%, né, Sidney? Sim. E às vezes não fazemos bem feito. E eles ainda têm que arrumar. E isso nos dá uma segurança para a gente dormir tranquilo, dado que aí no nosso primarismo espiritual. Eu não tenho a ousadia de dispensar a assistência que seja de um caboclo, de um pai velho, de um Exu, entidade que for benfeitora que venha para nos auxiliar nos trabalhos. Norberto,